né, a nossa identidade em Cristo. O texto de hoje é Lucas 10, do versículo 38 ao 40. Lucas 10, do versículo 38 ao 40. O texto deve estar projetado. Eu vou ler o texto. Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Nossa expectativa é que o Senhor tenha se alegrado com cada parte do culto até aqui. Com as nossas orações, com os nossos cânticos, com os nossos dízimos e ofertas. Pai, esperamos que o teu coração tenha se alegrado com tudo que ofertamos ao Senhor. Mas o nosso desejo nesse momento é receber a tua palavra, é sermos alimentados pelo Senhor. Nos assentamos aos teus pés, contemplamos a tua face e esperamos o Senhor, que o Senhor haja sobre a nossa mente e o coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Antes de começar a palavra, eu quero ler um texto que está em Salmos, capítulo 8, Salmos 8, versículos 5 e 6. Está projetado? Versículos 5 e 6. Diz assim: No entanto, os fizeste, e aí os fizeste é o homem e a mulher, apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Vou repetir. Davi falando com Deus. Davi falando com Deus. Ele diz assim: No entanto, Senhor, o Senhor nos fizeste um pouco menor do que Deus, e nos coroaste de glória e honra. E tu nos encarregaste de tudo que criaste, e puseste sobre a autoridade deles, sobre nossa autoridade, todas as coisas. Nós, nesse mês, a gente está falando sobre a questão de herdeiros. Deixa eu ver se vai ficar. E quando Deus cria homem e mulher, ele os faz à imagem e semelhança. Por isso que Davi vai dizer isso. Ele vai dizer que nos fizeste pouco menor do que Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança. Nós temos atributos que Deus passou para nós, que a gente chama de atributos comunicáveis. Então tem coisas que nós temos que foi Deus que nos deu. E ele vai dizer o seguinte, que o Senhor, ele nos encheu de honra e glória. E não só isso, nos deu autoridade para cuidar de todo mundo, e todos os seres são subjugados a nós. Você se sente assim? Você se sente assim? Uma pessoa que é um pouco menor do que um Deus, uma pessoa que é cheia de glória, cheia de honra, que tem autoridade sobre a criação? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre um pouco, porque o que o diabo fez no Jardim do Éden? Ele pegou e chegou e falou assim: se você comer do fruto, você será
como Deus. Terá um entendimento, o mesmo entendimento. Deus já tinha criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e não precisava de nada para serem iguais. Não precisava de nada. Mas o diabo lançou essa coisa na mente e eles se despertaram para isso e foram em busca justamente daquilo que não era para fazer. Se você observar na tentação de Jesus, a primeira tentação, ele já começa assim, ó, se... Você lembra o que o diabo disse para Jesus? Se tu és filho de Deus. É a primeira tentação. É a dúvida se você realmente é filho de Deus. A gente vai falar sobre isso nesse mês. Porque muitas vezes a gente tem dúvida disso. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, a gente, por exemplo, hoje nós tivemos que ler Mateus 11, 28, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Se a Bíblia fala isso, é porque talvez alguns de nós esteja cansado e sobrecarregado. Talvez, quando você passou os seus dias durante essa semana, as coisas não foram fáceis. A ideia é, por exemplo, a sensação que eu não sei se vocês têm acompanhado a questão do Banco Master, mas a sensação que eu tenho que toda vez que se levanta uma questão e parece que quando um ministro vai em direção à verdade, sempre vem alguém e bloqueia. E a sensação que eu tenho sempre é assim, ó, isso não vai dar em nada. E esse sentimento é um sentimento de órfão. É orfandade. Assim, nós vivemos no país que, assim, nossa, a gente está sem pai, sem mãe, pode ter qualquer tipo de exploração sobre nós, porque ninguém vai nos defender. A gente só tem que se submeter ao que está acontecendo. Mas isso não acontece só como brasileiro. Isso age sobre várias áreas da vida. E muitas vezes nós agimos como pessoas que somos escravos. Pessoas que parecem a qualquer momento, aquele que é o nosso Senhor vai nos vender para alguém. Nós seguimos um Senhor que qualquer momento desse, ele vai tirar a chibata, não sei se a expressão é essa, um chicote e vai nos bater. Ou você nunca teve a sensação assim que quando a coisa fica difícil, você acha assim, o que eu fiz de errado? Você já sentiu isso? Quando a coisa fica ruim, você pensa assim, nossa, o que foi que eu fiz de errado? Porque é a mente de escravo. Assim, o escravo, ele tem esse medo de sofrer uma consequência pelo chicote. Mas não é só isso. Existe eu vou pegar isso aqui, que isso aqui está caindo. Eu mexi e quebrei. Vou colocar para cá. E nesse negócio da gente pegar e estar carregado e sobrecarregado, os dias ficam difíceis. E parece assim que por mais que a gente se esforce, a gente nunca chega no ponto. Isso no trabalho, onde a gente estuda, dentro de casa, parece que nunca é o suficiente. E a gente vê isso num negócio, eu não consigo lembrar a expressão correta, mas acho que é burnout. Isso. É uma sensação de cansaço, uma sensação de estafa. É engraçado que nunca houve uma geração tão cheia de tecnologia, de tantas facilidades, onde existe máquina para lavar roupa, máquina para lavar pratos, tem máquina para fazer arroz, tem vários tipos de meios tecnológicos para ajudar no seu tempo, mas a gente nunca viu uma geração tão ocupada.
Uma geração que ela não consegue ficar sem olhar para uma tela. Uma geração que ela não consegue ficar parada. Uma geração que está todo o tempo cansada. Eu quero falar um pouco sobre isso. Quando a gente pensa um pouco sobre o valor da família de Deus, a gente tem que ter claro que o nosso valor na família de Deus não está nos nossos méritos. Não é porque eu estou lavando mais pratos, não é porque eu estou fazendo mais a casa, não é porque eu estou trazendo mais dinheiro para casa, não é isso. A família de Deus não funciona assim. Não é o fato de eu vim todos os domingos para a igreja, eu levar grandes quantidades de texto bíblico, fazendo longas orações, grandes jejuns. Isso você não é amado pelo que você faz. E eu vou olhar para o texto para a gente poder meditar um pouquinho. E eu quero falar sobre o Evangelho hoje. Quem sabe o significado da palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas. Se tem boas novas, existe as más novas, as más notícias. Então sempre tem uma má notícia para ter uma boa notícia. A gente vai olhar para o texto buscando essas duas coisas. Nós vamos buscar a má notícia no texto e nós vamos buscar a boa notícia no texto. E a gente vai começar pela má notícia. E a má notícia é justamente sobre a prisão da performance. Quando a gente olha para Marta, a gente tem uma tendência a querer julgar a Marta. Né? Quando a gente vai fazer uma crítica a alguém que está muito ativo, a gente faz crítica chamando a pessoa de Marta dentro da igreja. Mas a verdade não. Marta estava fazendo excelentemente o trabalho dela. Era uma grande honra poder receber um rabino na casa. Na realidade, receber qualquer pessoa na casa, hoje eu acredito que é muito bom receber alguém. Quando chega alguém na sua casa, você quer oferecer o melhor para essa pessoa. E naquela época não era diferente. Você vai ver o texto bíblico que quem recebe é Marta. E Marta se esforça. Qual é o problema aqui? É que o texto vai dizer que ela está ocupada com muitos afazeres. Essa palavra ocupada ou sobrecarregada dá a ideia de uma pessoa que é puxada e arrastada em várias direções ao mesmo tempo. O que seria uma coisa prazerosa para Marta fazer, ela estava sendo tensionada em várias direções. Parece que Marta, ela estava fazendo a coisa certa, estava com a intenção certa no coração, só que na mente dela vinha vários pensamentos ao mesmo instante. Você já passou por isso? Você está está num espaço físico, fazendo algo, mas existem várias preocupações ao mesmo tempo passando na sua cabeça. E você não pode fazer nada por aquilo, mas vários pensamentos estão passando ao mesmo tempo na sua cabeça. Talvez isso aconteça agora. Você esteja aqui, mas ao mesmo tempo a sua mente está a mil, com várias situações passando. Era isso que estava acontecendo com Marta. Ela estava ocupada, ela estava sobrecarregada. E aí, o que vai acontecer? Isso vai tirar a paz de Marta. Ela fica presa, essa prisão da performance. Ela faz um negócio muito engraçado. E eu não sei se eu já tinha percebido isso antes, mas quando eu estava preparando o texto, eu vi. Ela dá uma bronca em Jesus. Ela vira para Jesus, coloca o pano de prata assim na cintura e fala assim: Ô Jesus, você não está prestando atenção não? Maria está indo aos teus pés, eu estou todo ocupado aqui, fazendo tudo. Manda ela fazer alguma coisa comigo, Jesus. Marta estava errada?
Marta pecou pela idolatria do controle. Ela queria tomar, ela estava fazendo o que era certo, estava certinho, estava tendo a sua atitude correta, só que ela queria controlar todas as coisas, inclusive a irmã, que estava ali num local que, naquele momento, não era o caso dela estar. Porque sentar aos pés do rabino só poderia sentar homens. Para a época, o ensinamento era o seguinte: é melhor queimar a lei do que ensinar uma mulher. Então, aquilo ali realmente era um impacto muito forte. Jesus estava realmente assim, dando o espaço para a mulher. Ele estava dizendo assim: são iguais. Mas para Marta, aquilo estava sendo um absurdo. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Marta queria ser a salvadora da casa dela, tentando controlar a irmã e dar ordens a Deus, medindo o seu valor pela produtividade. E isso de vez em quando acontece com a gente. Quando a gente está fazendo tudo certo, a gente chega para Deus assim: Deus, o Senhor não está vendo que eu estou orando? O Senhor não está vendo que eu estou lendo a Bíblia, estou fazendo jejum? O Senhor não está vendo, Senhor? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Senhor, preste atenção, eu sei como deve fazer. Deixa eu te dizer como deve ser feito, Senhor. Às vezes a gente age assim com Deus. Mas isso não acontece só com ela. A gente vê aqui o peso da produtividade. Eu sei, quando a gente olha para Marta, a gente pensa assim: ok, Ricardo, então o certo é fazer com Maria, parar tudo e ficar aos pés de Jesus só contemplando Jesus? Não, não. Jesus não disse para Marta que ela estava fazendo errado. Jesus falou o seguinte, assim, ó: Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é importante. O problema de Marta não era o fato de ela estar servindo, é que o mais importante ela estava perdendo. E aí, isso acontece muito com a gente. A gente deve continuar trabalhando. A gente deve continuar estudando, a gente deve continuar fazendo as nossas coisas. Nós devemos realmente ter a nossa atividade diária constantemente, com cuidado, para que esse peso de produtividade ele não esmague a nossa família. O meu celular, ele tem uma mania, ele abre a tela quando alguém manda mensagem. Ele abre a tela. E antes, na minha casa, a gente não usava celular na mesa. De jeito nenhum. Aí teve um dia que eu peguei, deixei o celular do meu lado aqui. Ele clareou a tela. Automaticamente, qual é a minha vontade? Pegar e ver. No meu coração disse assim: vai que está morrendo alguém. Eu virei o celular uma vez, mas teve uma outra vez que eu acabei abrindo o celular. Quando eu abri o celular, comendo com a Maura na minha frente. Eu pensei assim: se as minhas filhas me vissem fazendo isso agora. Nós tocamos a vida muitas vezes nesse sentido. Todo o tempo no ar. Todo o tempo no ar. Talvez a mensagem que chega no WhatsApp seja importante. Talvez a minha vida tenha que ser perfeita como é nas redes sociais. Talvez realmente eu tenha que lutar contra uma crise econômica, contra a falta de dinheiro. E o nosso cérebro não desliga. E a gente tenta ser salvador de nós mesmos. Mas o Senhor, Marta diz assim, ó: Senhor, não te importas
que eu esteja carregando esse peso sozinho, resolva do meu jeito. Se nós, como comunidade, queremos viver unindo corações e transformando lares, a coisa primeiro tem que ser consertada, tem que ser curada em nossas vidas. Nós não devemos parar de trabalhar, mas talvez esteja faltando uma coisa que Jesus disse que é mais importante. E aí eu quero entrar com a boa notícia: a provisão da presença. Jesus, quando escuta Marta chamando a atenção chamando a atenção dele, Jesus não chama a atenção de Marta. Jesus não fala para Marta sair da sala. Ele fala assim: Marta, Marta. Ele repete duas vezes o nome dela de uma forma pastoral e cuidadosa, e ele diz assim, ele diagnostica o coração dela, porque o problema, ele sabe que o problema de Marta não era fazer as coisas. O problema de Marta não era trabalhar. O problema de Marta era um desejo, uma ansiedade de controlar. Porque Jesus, ele não é contra o trabalho, porque ele mesmo se colocou em posição de servir e ele se colocou em posição de lavar os pés dos seus discípulos. Mas o problema que Jesus vê em Marta é a ansiedade. É a preocupação do que vai acontecer depois. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente está extremamente preocupado com o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer se as coisas não saírem do jeito que eu calculei? E a gente crê que só vamos ser aceitos se as coisas acontecerem exatamente como eu calculei. E as coisas nunca funcionam assim. Quando eu tinha 16 anos de idade, uma moça que eu estava namorando, ela perguntou assim: Ricardo, o que você planeja da vida? Eu peguei e comecei a contar os meus planos para ela. E os meus planos iam até 30 anos de idade. Ela pegou e falou assim: você sabia que... Ela tinha mais idade do que eu, né? Ela falou assim: você sabia que não vai acontecer assim, né? Mas eu estava confiante que sim, que ia acontecer exatamente daquela forma, porque eu tinha calculado daquela forma. Isso acontece com a gente. A gente faz cálculos. A gente gera ansiedade. Só que as coisas não saem da forma que a gente quer. E a gente tem que ter cuidado, porque nós não vamos deixar de ser aceitos por não alcançarmos aquilo que a gente almeja. Porque nós já fomos aceitos. Nós já somos filhos. Porque enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar correndo atrás de coisas para satisfazer um buraco que existe dentro do nosso ser, que causa uma dor muito grande e é insaciável, que é só o Senhor que pode preencher. Jesus, ele rompe, ele diz assim, eu não vim em busca de empregados exaustos, eu vim inaugurar uma família de herdeiros. A graça, ela subverte a lógica do merecimento. Jesus está nos dizendo que a verdadeira comida na casa de Marta é Ele mesmo. Por isso que ele diz assim, uma coisa só é importante. Nós vamos participar da mesa. Marta estava correndo para poder servir Jesus. Ela perdeu o foco. Porque quando a gente pensa que a gente tem alguma coisa para oferecer para o Senhor, a gente está enganado. Porque foi Ele que ofereceu. Ele que ofereceu. E aí, eu quero pegar um último ponto,
que é o poder de pertencer. Tem um teólogo chamado, ele já faleceu, o nome dele é Tim Keller. Ele diz assim, ó, a religião tradicional diz, eu obedeço e sirvo, portanto sou aceito por Deus. O Evangelho diz, eu já fui aceito por Deus através de Cristo, portanto eu obedeço e sirvo. Quando você entende o poder de pertencer, o desespero acaba. Você vai continuar trabalhando e resolvendo problemas, mas não com um coração órfão, tentando provar o seu valor. A ordem dos fatores importa. O verdadeiro serviço cristão sustentável flui a partir do descanso prévio aos pés do soberano e não o oposto. Eu quero caminhar para o final. Há uma grande expectativa de, quando a gente é casado, que o cônjuge seja fiel. A gente tem essa expectativa quem é casado, não tem? Aí tem essa expectativa para o cônjuge ser fiel. E, às vezes, eu tenho uma aliança, é a única coisa que eu consigo carregar no corpo, é a aliança. E quando eu perco a aliança, eu entro em desespero, eu tiro ela, e de vez em quando ela desaparece, e eu fico desesperado. Como se a minha aliança com a Maura dependesse desse pedaço de ouro. Às vezes a gente faz assim com Deus. A gente acha que um determinado tipo de obra, determinado tipo de atividade, é a garantia da nossa aliança com Ele. E quando a gente não entender isso, enquanto a gente não entender que a aliança, igual a minha aliança que eu tenho com a Maura, ela é invisível e ela tem que ser firmada em amor, e o respeito que eu tenho por ela e todas as atitudes são baseadas em amor e não em uma obrigação, a gente vai continuar tendo uma prática religiosa pesada. E o difícil é o seguinte, é que nós, como Igreja Presbiteriana de São Brás, tem o período da gente olhar para outra pessoa na comunidade e julgar ela. E dizer assim, ó, essa pessoa não faz certo. Senhor, preste atenção. Chama a atenção do Pedro. Pedro não. José. Senhor, chama a atenção do José, porque o José não está fazendo certo. O José não está vindo todo domingo na igreja, Senhor. Chama a atenção. O José já faz parte da família. Ele pode não estar querendo sentar à mesa hoje. Não adianta você querer apressar o José para sentar à mesa. Ele é filho. Às vezes o José sai como filho pródigo, mas em um determinado momento ele retorna. E o Senhor faz festa. E a gente tem que ter cuidado para a gente não ser o filho mais velho, que fica irritado pelo José não aparecer nos domingos, pelo José não participar nada da igreja. E quando chega no dia de ceia, o José quer participar. Nós somos filhos porque Deus nos chamou para ser filhos. Eu quero só concluir convidando você a fazer algumas coisas nessa semana. Não como um checklist, mas um convite para essa vida agitada. Eu quero te convidar durante a semana a ter pequenos momentos de parar durante a semana, em alguns momentos, e reconhecer a presença de Deus na sua vida. Parar um pouquinho da sua correria do dia e reconhecer assim, Deus está comigo. Eu sou filho de Deus. Independentemente do que eu estou passando, como está o trabalho, a família, o Brasil, eu sou filho de Deus. A outra coisa é fazer uma lista do que não fazer.
É olhar para uma situação e dizer assim, essa semana olhar para uma situação e dizer, Senhor, eu não vou fazer nada em relação a isso. E eu não estou falando sobre trabalhar, é para ir trabalhar. Eu não estou falando sobre disciplinar filho, é para disciplinar filho. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre coisas que você não tem controle. Existem coisas na nossa vida que a gente não tem controle. Eu quero te convidar a, durante a semana, dizer assim, Senhor, o que eu podia fazer em relação a isso, eu fiz. Agora eu deixo aos teus pés. Na hora que aquilo vem para ocupar a mente, assim, não, Senhor, isso que está querendo me ocupar a mente, eu não vou ocupar. Porque eu fiz o que eu tinha que fazer e eu deixo aos teus pés. Amém? Vamos cantar mais uma canção e vamos nos preparar para a ceia?